O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, pessoal. Boa noite. Fiquei muito honrada com o convite e espero trazer conhecimento para vocês a contento e que a gente possa aí solucionar algumas dúvidas que vocês tenham em compra e venda e locação de direito condominial e loteamento de acesso controlado. Tá? Meu nome é Samanta e hoje o nosso tema, eu vou falar de cá, né, para eu não tampar lá. Hoje o nosso tema é venda e locação de imóveis em condomínios. Eu colocaria ali, além de condomínios, loteamento de acesso controlado. Como efetivar uma prestação de serviço de qualidade? Bom, primeiro eu dei uma olhada ali na profissão de corretor, que a função básica de vocês seria intermediar as negociações, avaliar os imóveis, assessorar os clientes, apresentar os imóveis aos clientes e lidar com documentação. O que a gente mais percebe é que a gente precisa ali criar um pouco mais de valorização da nossa profissão. Falo em vocês enquanto corretores e nós também enquanto advogados, porque a gente vê um mercado que se fala muito mal de advogados e que se fala muito mal de corretores. E num mercado que a gente tem excelentes advogados e excelentes corretores. Infelizmente, os bons talvez paguem pelos maus, né? E isso acontece e eu vejo que o meu mercado é muito parecido com o mercado de vocês. Mas o que falta? O que a gente vê é basicamente a atenção somente ao financeiro e a desatenção com a técnica, que é o que a gente percebe. E eu sempre digo que uma venda ou uma locação mal feita lá no início te causa um enorme retrabalho no final. Então, quando a gente começa lá no início, fazer um contrato de locação sem prestar atenção nos eventuais vícios que ele tem lá no início, lá no final, quando o cliente não paga, aí chega para nós, advogados, para fazer um despejo, e a gente faz só o despejo sem o milagre do recebimento. E isso acontece com muita frequência. Tá? Então, hoje, eu trouxe para vocês, primeiro, um pouquinho de loteamentos de acesso controlado e os condomínios. E vocês ainda têm aqui em Franca, ou nós temos aqui em Franca ainda, os loteamentos irregulares. Né? Numa pesquisa básica aí de loteamentos irregulares, hoje a gente tem quase 100 na cidade de Franca irregulares. E acabam que os corretores acabam operando vendas nesses condomínios irregulares ou nesses loteamentos irregulares, e isso acaba permeando também aí o trabalho de vocês. Então, a gente tem os desafios que são comuns, né, que é do dia a dia de vocês, ainda que o imóvel não seja em condomínio, que não seja em loteamento, que é a ética de trabalhar, a habilidade, tudo isso dentro dos desafios comuns que vocês têm. E ainda a gente tem os desafios específicos do mercado de condomínio. Né? Porque, para além dessa habilidade, dessa ética que exige, o mercado de condomínio ele é muito específico. O mercado de loteamento de acesso controlado ele é muito específico, tanto que a gente que atua especialmente nessa área, quando chega para a gente estagiário, ou ainda que cheguem advogados, eles aprendem lá conosco, e assim como aconteceu comigo. Por quê? Porque é uma matéria que a gente basicamente nem vê na faculdade. Né? E a gente vai aprendendo dia a dia. Confesso para vocês que antes de começar a lidar com o mercado condominial, eu não sabia nem o que era condomínio. Eu saí da faculdade sem saber. Então, a gente só aprende na prática. Por quê? Porque é específico. Isso acontece até com o judiciário, às vezes. Porque a gente, às vezes, vai com uma petição para o judiciário, a gente precisa efetivamente desenhar, às vezes. Por quê? Porque eles também não estão habituados a tratar com condomínio. Então, precisam também ali estudar para dar uma decisão que seja justa, né? Bom, eu trouxe alguns números para vocês que a gente estava falando ali no café e acredito que vocês saibam, né, porque é mais do ramo de vocês do que do nosso, mas Franca foi considerada agora em março de 2025 a segunda melhor cidade do Brasil para se morar. E aí vocês vão me perguntar, mas quem inventou isso, né? Quem inventou isso chama DGM, é um órgão oficial chamado DGM, que chama Desafios da Gestão Municipal. Lembrando que a gente tem 350 mil habitantes, e o que se considerou na DGM? Saúde, educação, segurança e saneamento. Ou seja, nós estamos numa cidade
em que está com uma visibilidade no país todo, para investimento e para outras várias finalidades. Muito bem, e a gente ainda tem que lembrar da nossa conterrânea aí, próxima Rifaina, que nós estamos com o mercado imobiliário extremamente aquecido na cidade de Rifaina. Acho que talvez vocês são corretores, podem até me pontuar isso mais, parece que já esteve um pouco mais, mas ainda estamos com o mercado imobiliário lá muito, muito aquecido, né? A gente tem visto aí vários loteamentos iniciando, vários condomínios começando a ser vendidos, vários projetos novos. Então, vocês estão com 2 mercados muito importantes, que é da segunda melhor cidade do país para morar e de Rifaina, que está muito próximo da gente aqui. Muito bem, eu não sei se vocês têm ideia disso, mas hoje, na nossa cidade, a gente tem, entre loteamento de acesso controlado e condomínio, em torno de 550 unidades. Parece que a gente não vê isso tudo, mas existem 550 unidades de loteamento de acesso controlado e condomínio, e em torno de 100 de loteamentos irregulares. Tá? Bom, o principal motivo desse aquecimento do mercado de condomínio e loteamento de acesso controlado, obviamente que o primeiro ponto é a segurança, né? E, em seguida, o que eles têm procurado muito, que é a exclusividade das atividades. Hoje, todo mundo tem uma vida extremamente corrida, e o que a gente tem mais visto aí no mercado de condomínio é car wash dentro do condomínio, lavanderia. Hoje eu aprovei um contrato da lavanderia da Omo dentro do condomínio. A gente tem espaço pet para lavar o pet dentro do condomínio. A gente tem espaço beleza para fazer cabelo e maquiagem dentro do condomínio. Ou seja, a ideia é que eu não precise sair para nada. Eu até brinco que durante muito tempo eu nunca percebi isso, e eu só vinha a perceber isso na aula do doutorado, porque a gente tem condomínio aqui em Franca, loteamento de acesso controlado, tem missa. Ou seja, a pessoa não sai nem para ir à missa, ela faz a missa dentro do loteamento dela. Então, assim, é interessante quando a gente olha com um olhar um pouco mais macro, como as pessoas estão querendo, de fato, se segregar ou ter essa exclusividade que é morar nesse tipo de ambiente. Muito bem. E aí a gente vai para os desafios da venda e da locação na prática. Tudo que eu trouxe para vocês aqui, pessoal, são coisas que eu enfrento no meu dia a dia. Por quê? Porque, no final, sempre sobra para o chato do síndico ou do presidente e para o chato do jurídico. Então, no final, sempre acaba caindo nesses 2 pontos. E vamos lá. Primeira coisa que é a venda, né? Primeira coisa são os desavisados, né? Vocês devem estar cheios de cliente desavisado que não sabe nem o que é uma certidão de imóvel. Então, qual é o papel do corretor? O papel do corretor é buscar, primeiramente, inicialmente, pelo menos a certidão do imóvel. Claro que quando tem, né? No caso dos contratos de loteamentos regulares, não tem. Mas, no mínimo, a certidão. Acontece, gente, de chegar lá para a gente uma pessoa que foi assistida por um corretor, mas que a pessoa não tirou nem a certidão do imóvel para saber sequer se existia uma penhora no imóvel. Então, isso é obrigação legal, faz parte do trabalho de vocês. Essa visualização da comissão de corretagem, ou a nossa dos honorários, ela é uma consequência desse trabalho. Então, ele precisa ser bem desenvolvido, sob pena de, depois acontecer alguma coisa, vocês serem responsabilizados civilmente por causa disso, tá? Já que houve assistência de um corretor habilitado. Muito bem. Para além da documentação comum, que é a certidão de imóvel, débito de IPTU e coisas corriqueiras, quando a gente vai trabalhar um imóvel de condomínio, ou quando eu digo condomínio, frise-se a loteamento de acesso controlado também, e loteamento irregular também. Nós precisamos ver, primeiro, qual é o valor do condomínio. O que eu vejo muito? Acontece, geralmente, em condomínio que está começando a ser vendido na planta, acontece mais isso. Ou em loteamento que está começando a ser vendido na planta. Aí o cara vai lá, promete uma portaria 24 horas para um condomínio com 90 unidades, portaria 24 horas presencial, com um condomínio de 80 unidades, cujo condomínio, segundo eles, vai ser R$200. Impossível.
Impossível. E, geralmente, nesses condomínios mais simples, talvez os mais atingidos, nesse sentido, por quê? Porque se eu pego, basicamente, hoje, o valor de uma portaria com 4 porteiros, 12 por 36, já vai dar mais de 200. Fora tudo que ainda permeia isso. Administradora, garantidora nesses condomínios mais simples, tudo isso, ainda, água, gás, tudo isso vai permear. E aí, sabe o que acontece? Depois ele vai ligar para vocês no retrabalho e vai falar assim, mas você me vendeu um imóvel que você me disse que era R$200 de condomínio. Vocês não conseguem manter essa fala. Principalmente, eu ainda vejo muito WhatsApp, porque o cara fala no WhatsApp ainda para ficar registrado. Eu vejo muito essa fala. E depois, qual é o problema? Claro que essas são contratados pela construtora, a construtora quer vender, mas nós também precisamos ter ética para trabalho, ética de trabalho. Então, gente, é impossível você vender hoje um imóvel em condomínio. Eu faço muito ali, também perto na Chão, eles têm vários, né? Você tem Jesuíta, vários ali. O comprometimento foi de R$200. Eu não consigo chegar nem próximo disso. E as pessoas são pessoas muito simples, que estão com um imóvel financiado a R$500 por mês e pagam 400 de condomínio. Então, isso é muito sério. Por quê? Porque quanto menos instrução as pessoas têm, penso que talvez fosse maior a instrução que nós, profissionais, deveríamos dar, e não o contrário. Por quê? Porque as pessoas de um condomínio de acesso controlado, talvez com um pouco mais de experiência ou de bagagem, até na compra e venda, ou que lidam com o negócio, elas conseguem fazer esses cálculos. Porém, aquela pessoa simples, ela está com tanta vontade de ter aquele primeiro imóvel que ela não se atém. Isso para ela é um detalhe, mas depois se transforma num problema, porque ela está financiando o imóvel com 30 anos para pagamento. Então, se transforma num problema. E aí ela não consegue vender, porque o imóvel é financiado pela Caixa. Aí ela vende os direitos, aí o cara compra os direitos, ele não paga, o nome dela vai para o Serasa. Entende que se a gente for lá no início, e talvez se a gente olhar que aquele cálculo da construtora não está correto, fosse talvez mais interessante, vamos consertar, vamos chegar no meio termo, a gente se adequar, para a gente poder chegar num preço razoável. Outra coisa importante, o que está incluído nesse preço? Tem gás? Tem água? Hoje a gente tem medições, hoje em dia a gente tem medições individuais. Isso acontece muito na locação, às vezes. O corretor vai lá, aluga o imóvel e fala, não, está tudo incluído água e gás. O cara, no primeiro mês, vem... Aí o cara vai lá e consome água enlouquecidamente, né? Porque a gente, infelizmente, tem essa questão do poluidor pagador. Se eu paguei, eu posso consumir o tanto que eu quiser. Independe se ele tem questões ambientais envolvidas, não interessa. Fala, se eu poluir, isso chama princípio do poluidor pagador. Se está à vontade, eu vou gastar. E aí, chega no final do mês, vem a água, R$300 a mais no condomínio de água. Por quê? Porque me falaram que o condomínio era embutido e eu não fui atrás para saber, porque eu confiei em quem me locou o imóvel. Então, isso é muito importante. Até porque, se eu calcular o valor de água e gás, eu vou poder fazer aquela conta de desconto naquilo que eu já pagava e eu vou financeiramente conseguir viabilizar isso. Outra coisa que eu vivo todos os dias, talvez mais na locação, mas também na compra e venda, que é a falta de acesso à convenção e ao regulamento. Quando que as pessoas costumam ter acesso à convenção e ao regulamento? A hora que ela chega na administradora, depois que ela já comprou. Então, ele já comprou, vou usar o Cosmo que eu conheço aqui para dar ele de exemplo. O Cosmo já comprou o imóvel e ele chega lá na administradora para poder passar o imóvel lá na administradora para o nome dele. E aí o Cosmo gosta de cachorro, mas ele descobre que no condomínio que ele comprou não pode cachorro. Não vou nem entrar no mérito se judicialmente ele vai conseguir isso. Mas isso já causa um desconforto enorme, porque ele já vai chegar com um cachorro num condomínio em que ninguém gosta de cachorro. Então, já vai ser um caos para o novo morador, que já vai chegar com toda a implicância de todo o resto. Então, a gente consegue viabilizar isso? Consegue, gente. É tão simples. Vai lá, pega a convenção, o regimento nas administradoras do condomínio, dá uma lida, vê como funciona. Não custa, é o papel de vocês fazer isso. E a gente fala que é os problemas gerais que a gente encontra, né? Que são os 5 Cs. Cano, em condomínio. Pode fazer. A partir de qual momento que o condomínio pode cobrar mensalidade? Após o estatuto?
Você fala para quem entregou na hora? Não, condomínio em geral. A partir de que momento eu posso cobrar? Em geral, entrega da chave. Então, a partir do momento... Tem um estatuto. Sim, aí a entrega do imóvel, quando é feito da forma regular, na data da celebração da instituição do condomínio, já houve a entrega das chaves, ou naquela data a entrega das chaves e a determinação de pagamento de condomínio. Porque você já tem o habite. Tem gente que faz tudo ao contrário, né? O mundo agora está bem ao contrário, as coisas andam acontecendo ao contrário. Mas o certo seria esse. Mas aí, na questão, não tem instituição de condomínio, só tem o estatuto. Seria, você está falando de loteamento, mesma coisa. Ele é feito, isso, é feito uma constituição da associação. Na data da constituição da associação, libera-se o loteamento, porque tem que ter vários itens, né, de liberação do loteamento, libera o loteamento para a construção e a associação já começa a cobrar. Tá? Dependendo se tem convenção. Não, porque assim, ó, convenção é só condomínio que tem. Loteamento é só estatuto que tem. Loteamento de acesso controlado, gente, é estatuto. Condomínio é convenção. É o mesmo, entre aspas, tecnicamente, seria as regras gerais, mas no loteamento é estatuto e no condomínio é convenção. Isso, é o estatuto. Isso. Isso, a instituição e a constituição da associação. Certo? Pode acontecer. Então, vou contar para vocês por que a construtora faz isso. Geralmente, porque a construtora está com 20, 30 apartamentos ainda, e não interessa para ela, às vezes, fazer o condomínio. Então, o que ela faz? Ela vai lá, é muito mais fácil ela pagar a despesa do que instituir o condomínio com tudo que ele precisa. Daí, ele vai lá, paga a despesa, e as pessoas aceitam aquela despesa um pouco menor para poderem fazer frente e não terem que pagar as unidades deles. Então, às vezes, eles fazem esses 6 meses, às vezes até mais um pouquinho, até que eles vendam todas as unidades, ou pelo menos boa parte delas. Bom, então, os problemas gerais que a gente tem nessa venda eu falo que os problemas gerais de condomínio, eles estão não restritos, né, a 5 Cs, mas são cano. Cano, o pessoal briga muito, né? Será que está na horizontal, na vertical, é do condomínio, é do de cima, enfim. Na venda, criança, cano, criança, cachorro, carro e calote. Então, criança é um problema constante em condomínio, talvez adicionado a barulho sejam os nossos maiores problemas. Então, é uma família que está comprando um imóvel no condomínio que não tem nada para criança e ele está indo mudar com 5 crianças. E aí ele começa a pôr as crianças, vocês venderam um imóvel, vocês sabem que lá não tem absolutamente nenhum espaço, e ele põe as crianças tudo para brincar lá na garagem. Então, isso se transforma no caos. Então, olha, pensem no tipo de cliente que vocês têm e avaliem o tipo de condomínio que vocês têm. Pode dar super certo? Pode, mas a tendência para dar errado é gigantesca. Tá? Bom, e aí a gente vai para uma fase muito interessante que a gente vive diariamente, que é a certidão de quitação de débitos condominiais ou taxa associativa. Eu faço isso todos os dias, com raríssimas exceções de dias. Os corretores não buscam a certidão de quitação. Aí, a hora que a pessoa chega lá na administradora para poder fazer a transferência de nome administrativo, o que acontece? Tem dívida. Aí, ele já pagou a totalidade do imóvel e a pessoa não quer nem saber, não quer devolver, não quer saber, fica bravo com a gente porque a dívida de condomínio ou de taxa associativa, hoje, em loteamento de acesso controlado, segue o imóvel. Então, não importa se o imóvel era da Samanta e passou para o Cosmo. Eu vou executar quem comprou o imóvel. Se eu tiver já processo em andamento, eu vou só mudar o polo ativo, porque a dívida de condomínio ela não segue a pessoa, ela segue o imóvel. E aí, todos os dias, a gente precisa brigar por causa disso, porque as pessoas não conseguem entender. Falta do quê? De orientação na hora da venda, gente. Ontem a gente atendeu uma pessoa de um loteamento de acesso controlado, de maior porte, valor alto, 14 mil de condomínio, 14 mil de taxa associativa. Ah, mas eu já paguei tudo, mas o cara não vai me pagar, o cara está com problema. Não tem o que a gente fazer.
O máximo que a gente faz é ele nos pagar, a gente dá um recibo de quitação no nome dele e ele faz uma ação de regresso, na pior das hipóteses, contra a pessoa que ele comprou. Então, o que acontece? Isso vocês resolvem na hora da venda. Quer perguntar? Tudo bem? Nas administradoras. Tá? Então, hoje eu vou dar exemplo de duas, tá? A certidão, mas ele pode autorizar. Se o proprietário está vendendo o imóvel, qual é o problema de eu tirar a certidão? Se ele falou para eu não tirar, nós temos algum problema. Né? Então, pela LGPD, eu não posso tirar uma certidão de quitação lá na administradora em nome dele. Porém, se ele está me vendendo o imóvel, qual é o problema do corretor ir até lá e ser autorizado a retirar a certidão de quitação? Se ele não pode tirar, algum problema nós temos. Né? E como é que a gente faz isso? Hoje, eu represento a Engrácia e a Sescom, que talvez dominem aí um pouco mais de 50% desse mercado. E o que acontece? Não há nenhum problema nesse pedido da certidão. A gente faz a autorização e a gente dá a certidão de quitação. Aliás, é o próprio proprietário que, em geral, quando tem esse cuidado, que nos pede, não tem nenhum problema. A gente tem no sistema, o próprio sistema imprime automático essa certidão de quitação. Né? Então, isso é um cuidado que vocês precisam ter. Por quê? Porque na hora do pagamento, se tiver débito, já desconta o valor, já dá o valor descontado, para vocês não correrem esse risco daí em diante. Tá? Uhum. Uhum. De repente, o outro corretor que vendeu sumiu. Aí, o dia que o cara foi transferir. Você passou, tá tudo certo, tá tudo bem, você está confiante? Não. Nossa, sabe que eu não passei a escritura até hoje? Isso passado 4 anos. Acontece. O cara não tinha pago o condomínio. Acredito. 3 anos sem pagar o condomínio. Claro que eu acredito. De quitação. Ela não podia, eu não posso passar para você. Ele tem que vir e eu não posso Sim. se ele pagou ou não. Sim. Eu só posso, ele que vai ter que... A não ser que você esteja com uma procuração. Senão, de fato, a gente precisa fazer isso. Porque a gente tem a LGPD agora, né? Não é uma lei tão de agora, mas realmente a gente não pode. A coisa que eu estou pedindo hoje é essa certidão de quitação. É perfeito, é isso. Você acha uma afronta, sabe? Não, tem que pedir. Eu não estou pagando o condomínio. Na verdade, gente, as pessoas elas estão se sentindo muito, como é que eu diria, muito ameaçadas por nada, né? A gente anda vivendo num mundo difícil. Mas esse é o procedimento correto. Pedir evoluiu a negociação. Claro que você não vai lá mostrar e já vai pedir a certidão, né? Mas evoluiu a negociação para um contrato, antes de fazer o contrato, você já pede a certidão. Porque se tiver débito, a gente precisa ou constar que vai pagar, ou fazer alguma coisa nesse contrato para já constar esses valores, para vocês não terem problema com isso. Continuando a pergunta, agradeço a resposta. A questão da LGPD. Certo? O registro público é público. Certo. Por que não a certidão de quitação de débitos condominiais não ser pública? Porque ela... Se eu for comprar o imóvel, eu Uhum. preciso investigar o imóvel. Certo. Eu vou ter que pedir autorização para o dono para poder pegar a certidão. Uma vez que eu posso chegar no cartório e pegar algo muito mais importante, que é uma FII, Certo. independente de quem é o dono. Porque a origem é débito. É por isso. Tá? Por exemplo, o IPTU, se você tiver a certidão, você vai lá e consulta, né, da prefeitura. Infelizmente, no caso de condomínio, a gente não tem isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se ele está se recusando a te dar uma certidão, já pode pensar que tem algum problema. Pelo seguinte, não é nem questão de
Uhum. que a gente quer até começar o trabalho. Então, como é que eu vou começar um trabalho se eu não tenho uma certidão negativa de imóvel, certidão negativa de IDR? Aí, às vezes, eu não consigo nem evoluir trabalhando. Talvez, quando o vendedor prospectar vocês enquanto corretor, se a gente for partir desse princípio, e não na evolução do negócio, vocês já possam pedir para o seu cliente já ali inicialmente, tá? Mas a orientação para não ter esses problemas, talvez seja depois que vocês... pergunta, tá tudo ok? Porque eu sei que a relação de vocês negocial é muito diferente, né? Tudo que eu estou falando aqui é muito técnico. E eu sei que no dia a dia as coisas vão acontecendo. Mas tomem esses cuidados. Por quê? Porque depois, sabe o que acontece? Faz parte da obrigação técnica de vocês. E aí depois, a hora que... Isso acontece, gente, eu falo isso todo dia. São 220 condomínios, entre condomínios, loteamento de acesso controlado lá no nosso escritório. E acontece todos os dias. As pessoas falando, nossa, e xinga o corretor. Ah, mas corretor você já viu. Assim igual o salão de advogado, né? Advogado você já viu. Então, e não é isso. Essa é a visão que a gente precisa, deturpada das nossas profissões. Que a gente precisa parar de passar isso para frente para que os futuros ou os novos corretores ou os novos advogados não sintam tão na pele essa desconfiança que a gente sente diariamente a respeito das nossas profissões. Certo. Mudou as regras agora. Uhum. E a Caixa ela não está pagando a totalidade de alguns débitos de comissão. Certo. E a Caixa mesmo orienta que, a lei de proteção de dados, que ela falou que pode solicitar o valor, não sei se informar os dados do proprietário. Certo. Para que o cliente que vai comprar ele tenha conhecimento sobre esses valores. Tem administradoras e garantidoras que é mais fácil, você solicita. Tem umas que não exigem documentos. E hoje o cliente que vai comprar, ele pode fazer essas pesquisas. Como que a gente tem? Então, na verdade, o que acontece? Quando está credenciado, quando é um credenciado, de vez em quando eu recebo uns e-mails lá de credenciados de leilão. E a gente pede documentação. Por que a gente pede? Só que, em geral, a gente tem uma outra questão. Esses tipos de imóveis, eles já estão judicializados. Então, com essa questão da judicialização, como o processo é aberto, às vezes a gente nem sabe porque é garantidora. Então, eu vou no próprio processo e pego essa atualização de débito e a gente mesmo faz. Mas, de fato, não há especificado claramente que a gente pode emitir essas certidões. Concordo com vocês que, às vezes, seja um pouco até estranho, né? Porque, pelo número do IPTU, eu vou lá e consulto. E também a gente se refere a débito. Porém, nós não temos essa abertura ainda nas administradoras. Tá? Então, sempre se o proprietário pedir ou der uma procuração, vai funcionar bem. Mas sem isso, eu acho que eles vão barrar, com certeza. Porque a Caixa está consolidando as propriedades. Sem processo judicial, sem nada, né? Mais. E hoje as pessoas, por exemplo, que estão adquirindo imóvel de leilão direto, sem estar assessorada, ela vai precisar pegar essas informações. Exato. Até ele precisa, porque agora nem sempre. Antes a Caixa pagava na integralidade, agora está repassando esse débito, né? Na verdade, se a gente for olhar num olhar macro, ao fazer o leilão, a Caixa já deveria repassar qual é o valor do débito, né? Ao fazer a retomada do imóvel, porque na alienação fiduciária, o proprietário efetivo é a Caixa. Então, ela teria o direito de pedir essa certidão. Mas o que acontece? É sempre passar para frente o trabalho, né? Então, que é mais fácil passar para o outro. Quando eu falo dessa certidão aí, é para a gente adiantar o serviço. Exatamente. É uma coisa que não tem custo para o proprietário. E para a gente, não, sinceramente, não dá trabalho. Lá na Igraça, Não. fala, preciso de uma certidão. Ana, vê isso para mim. Poxa, aí está parecendo que... O que é... Não, mas não é... Às vezes é falta de tempo que ela está falando. O que a gente pede é pelo menos que a pessoa ligue lá na hora. Olha, a Ana está aí, eu quero que emita uma certidão, por favor, você pode entregar para ela. Aí ela vai falar assim, registra para mim por e-mail, ou registra no WhatsApp. Registra para mim por e-mail, ou registra no WhatsApp, porque depois, gente, a gente sofre ações de dano moral frequentemente, sem nenhuma causa. Então, hoje em dia, está todo mundo com muita resistência em fazer qualquer coisa, de medo sempre de uma ação, né? Bom, gente, orientação para visita ao imóvel. Nós voltamos lá na convenção e no regulamento. Orientação de visita ao imóvel
nunca é culpa da portaria. A portaria só segue ordem. O que eu vejo de corretor brigando com o porteiro, horrores, em todos os lugares que a gente trabalha, porque vou entrar. Não, não vai. A orientação para os condomínios que a gente trabalha é que, sem o acompanhamento do corretor, então, isso eu estou falando, não sei se aqui tem donos de imobiliária, mas que entrega a chave para o cliente e manda ele lá sozinho. Isso acontece com frequência. Vou contar para vocês uma história que a gente viveu num condomínio, que eu não vou... Lembro, sim. Parthenon. O rapaz foi lá com a chave, entrou e aconteceu um furto. Ele estava nas câmeras sem mochila, quando ele sai com um monte de mochila, vocês sabem que o pessoal de condomínio larga a porta de apartamento aberta, ele entrou num apartamento e furtou várias coisas. Segundo o proprietário, relógio, joia. Eu não tinha no corredor câmera. E aí a gente tem duas coisas. E aí ele entrou com uma ação, claro, né? Nem era proprietário, era inquilino, mas entrou com uma ação contra a imobiliária e contra o condomínio. Porque a gente não seguiu a orientação da convenção, que não podia sem autorização do proprietário, ou porque a imobiliária mandou sem acompanhamento de um profissional. O condomínio conseguiu escapar por outro motivo. Ele não tinha nota de tudo que ele tinha dito que havia sido furtado. E isso é comum em todas as nossas casas. Quem aqui tem nota de anel? Né? Entendeu? Então, assim, são coisas, um notebook antigo, um celular, enfim, às vezes comprou, sei lá, pode acontecer de não ter nota. Então, a gente ganhou por falta de comprovação do que havia sido furtado, o condomínio. Mas a imobiliária foi condenada ao pagamento de dano moral, né? Então, o que acontece? Não adianta entregar a chave, a não ser que, o que acontece muito, é o jeitinho, conheço um amigo. O que eu conheço um amigo? Chega lá na portaria, liga para o amigo. Conheço um amigo que libera o amigo, o que acontece com o amigo. Orientação que a gente dá hoje para o síndico. Segue a convenção e o regimento. Vai dar problema. Tá? Então, não peguem chave e dê para o pessoal, porque a única coisa que vocês fazem o cadastro lá é pegar um CPF, um RG e o nome da pessoa. O trabalho de vocês é ir até o imóvel. Então, ainda que demore um pouquinho mais para vocês ajustarem a visita, é melhor que seja feito dessa forma. Tá? Porque... é verbal, não tem o documento em mãos. Se ele tiver... Exatamente, exatamente. Eu queria falar um pouquinho que hoje o CRES fornece para os corretores, CRES São Paulo, um aplicativo que chama Visita Segura. Olha... E essa visita segura acusa quem entrou, que hora, tudo. E a pessoa se inscreve para fazer a visita no imóvel. O que ele está falando aqui faz muito sentido, porque nessa vez a gente foi né, a imobiliária juntou, né, lá, não batia nem o número do documento. Depois eu vou passar para a Cissa, ela vai aprender esse visita segura. Muito interessante que a gente pode compartilhar com os condomínios, né? Também. A informação que a gente tem que passar. Então, o que acontece? Chega na portaria, aconteceu isso domingo, tá? Num condomínio que a gente trabalha, e me ligaram, né? E uma corretora que eu conheço, me ligou e falou, Samanta, mas o casal tá na porta. Eu falei, não posso fazer nada. Porque eu trabalho para o condomínio, eu conheço a pessoa. Libera aí. Falei, olha, infelizmente eu não posso fazer isso. E é difícil até a gente falar, né? Eu falo que a gente mora numa cidade que, apesar de grande, a gente tem muitos amigos, a gente se conhece muito. O mercado que a gente trabalha imobiliário, de condomínio, todo mundo conhece todo mundo. Então, o que acontece? Acontece isso com frequência, muita frequência. E, principalmente, para pessoas que sempre estão acostumadas a falar, peraí, vou ver se eu consigo te ajudar, vou ver se consigo resolver. Então, esse perfil é um perfil que eu tenho, mas, nesse dia, especialmente, eu falei, olha, infelizmente não. Mas ele está com a chave. Não sei de onde ele conseguiu essa chave, por que está com a chave, se de fato está com a chave. Então, eu tomo uma responsabilidade para mim. Ou para o síndico, que nem em Franca não estava. Tá? Atenção de um proprietário de casa em condomínio, construtor, eles colocam portaria, já eletrônica. 1, 1, 2, 3, 4, passa para todos os
soneca, tudo bem, foi embora. Eu falei, gente, a hora que eu fechei a porta, eu falei, e agora? Se amanhã entrar alguém aqui, ou se... E outra coisa, ele pode entrar no condomínio para ir na casa do Bertlano, que não tem absolutamente nada a ver com aquele imóvel. Se ele sabe a chave, ele vai lá, digita a senha e pronto, estou dentro do imóvel. Faz a cópia, claro. Casa de rua que fizeram a cópia e depois entraram e roubaram. Então, hoje, todas as casas que eu loco, eu oriento a trocar o tamborzinho. Claro, isso é uma orientação. Casa de rua, você dá a chave, pega o documento da pessoa, ela vai, você não sabe quem é. Se ela faz a cópia da chave, posteriormente coloca para uma outra pessoa, eles vão e têm acesso fácil. Vigia, sabe a rotina, né? Sabe quando não tem ninguém. Então, é muito importante que o corretor acompanhe a visita. Né? A mudança, pessoal, pode ser o início do caos na hora de mudar. Vendeu, vai acontecer a mudança. Aí vai lá na administradora para buscar, justamente porque não leu a convenção, o regulamento, porque ele não tinha, né? Aí ele quer mudar no sábado, 4h. Gente, acontece isso, pode até parecer enganado, mas todo sábado. Tá? Então, assim, precisa ficar claro certos pontos. Olha, vai ter que faltar do trabalho um dia, ou vai ter que ser no sábado, porque em condomínio dificilmente se faz uma mudança após meio-dia no sábado. Alguns ainda nem liberam sábado e feriado. Tá? Então, já começa aí, porque o síndico vai lá, no primeiro dia que o cara está mudando, e fala, olha, infelizmente você não pode colocar quadro aqui no sábado, você não pode prestar serviço no sábado. E aonde que começou o meu problema da venda? Quando vocês não entregaram o regimento e a convenção para o rapaz. Né? Então, isso é muito, muito significativo. Bom, e o que a gente fala todos os dias, e é o que eu mais vejo, condomínio ou loteamento, síndico chato, eu brinco que é uma característica do síndico já, né? Que síndico, no geral, ele já é chato por natureza. E aí o jurídico precisa ficar chato também. Porque seguir regras, as pessoas falam que é chato. Mas imagina a gente não seguindo regras. Então, acaba que o síndico, por natureza, porque segue as regras, fica chato, e o jurídico, que somos nós, em geral, por trás, acaba ficando chato também. Exatamente, porque nesse aspecto, quando eu sigo a legislação, eu sou uma chata correta. Né? Então, é isso que costuma acontecer. E a gente fala muito isso, que o condomínio ou loteamento organizado é imóvel valorizado. Todas as vezes que a gente tem um condomínio, e vocês devem ter vários grupos, né, de corretores, todas as vezes que a gente tem um condomínio ou um loteamento desorganizado, vai lá para o grupo de vocês, de vez em quando eu recebo lá uns prints de grupo de corretor. Olha aqui que saiu no grupo de um corretor. Então, por quê? Porque o imóvel se desvaloriza. E como a cidade é muito grande, mas ao mesmo tempo pequena, isso prolifera com uma rapidez, ainda mais agora com as redes sociais, gigantesca. Então, o que acontece? Vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha um loteamento de acesso controlado famoso, em Franca, e eu tinha um associado que me dava muito trabalho. Muito trabalho, com várias coisas, barulho, enfim, trabalhos dos diversos. Saiu aí na mídia, ninguém comprava a casa do lado direito, nem do lado esquerdo, e nem a da frente. Ninguém comprava. A casa estava desvalorizada. Por quê? Começou a circular isso nos grupos de corretores. Eu tinha um terreno vazio do lado que ninguém queria comprar. Hoje melhorou, acabou, mas ninguém na época queria comprar. Então, foi se tornando uma situação para aquele proprietário insustentável. Eu não sei nem se no final vendeu, mas teve um dia que ele me falou, Samanta, já ofereci o terreno 100 mil mais barato e não consigo vender. Então, isso é muito sério. Por quê? Porque a gente acaba com a vida das pessoas. Às vezes, aquilo é a única coisa que a pessoa tem. Então, a gente precisa aí ter essa preocupação com tudo isso. Né? Bom, quando a gente sai da venda e vai para a locação, eu acho que a gente acabou indo falando, né, dos temas juntos. E aí a gente chega numa questão de locação, principalmente para quem é dono de imobiliário, ou aluga aí particular, que é a questão da infiltração. Questão de regimento interno, a mesma coisa. Tá? Eu acho que isso é fundamental para quem está fazendo uma locação ou uma venda em condomínio. Fundamental.
Valor de condomínio, a mesma coisa. A visita com o corretor. Não deixem o pessoal ir para condomínio com chave, ainda que a portaria deixe, porque a gente tem muita portaria ainda deficiente. Não deixem, porque eu já vi mais de um processo contra imobiliária em razão disso. São coisas simples para a gente evitar, né? E a gente vai para o item 4 ali, que é a infiltração, que é a questão lá dos 5 Cs, né, do cano. De quem é a responsabilidade? Vocês precisam entender que sempre que tiverem esse questionamento, vocês vão lembrar sempre de uma coisa. Tudo que é coletivo é o condomínio e a associação que responde. Tudo que é individual, a pessoa precisa ingressar com a ação individual. Isso acontece todos os dias. Barulho. Só a Cissa escuta o barulho. É o cara em cima da casa dela, do apartamento dela, e só ela escuta, mas ninguém. Esse barulho não é ocupação de condomínio e não é ocupação do síndico. Tá? É um barulho individual, que a pessoa pode sim se sentir incomodada, mas ela precisa ingressar com os meios judiciais adequados de maneira individual. Tá? Tanto que a gente, quando vai fazer uma obrigação de fazer, às vezes por um barulho em condomínio, a gente costuma pegar um abaixo-assinado. Por quê? Para eu demonstrar para o juiz, na obrigação de fazer, que eu tenho um problema coletivo. Até porque, para constatar esse barulho, eu preciso de medição de decibéis. E, em geral, a gente não tem isso. Então, lá, o toque-toque do sapato de quem está de salto, ele incomoda, mas a gente vai precisar intermediar entre os vizinhos, porque dificilmente eu vou conseguir fazer essa prova. Dificilmente eu vou fazer essa prova. Outro incômodo que a gente vê muito, cheiro de cigarro no corredor, cheiro de cigarro que vai para dentro. É muito difícil fazer a prova. Dá para fazer? Às vezes a gente até consegue, mas é uma prova muito difícil de fazer. Bom, e aí a gente vai para a infiltração. De quem é a culpa? Em geral, a gente fala que é T. No vertical, sempre do condomínio, prumada. No horizontal, sempre individual. Então, isso acontece, ainda mais agora, né? Acontece todos os dias. Tá? Então, orientem. Mandou encanador, eu falo que às vezes a gente precisa de um laudo de engenharia, mas, em geral, eu tenho encanadores aí que conseguem identificar bem. É na vertical, problema é do condomínio, vamos acionar o condomínio. É na horizontal, problema está em cima, às vezes de rejunte, às vezes de alguma coisa estourada. Isso acontece em condomínio todo dia. E a gente vai para a taxa extra. Para quem aluga imóvel aí, acontece muito. Quem paga a taxa extra? Quem paga a taxa extra é o proprietário. Mas a gente tem algumas exceções, e uma delas, ou talvez a mais importante, é para repor caixa. Isso acontece muito. O condomínio não tem dinheiro, ele não está pagando as contas, e eu preciso fazer uma chamada de capital, mas não é para que eu possa fazer algo que é extraordinário, mas é algo que não estamos conseguindo pagar as contas do mês. Então, neste caso, seria do inquilino ou do locatário. Tá? Então, assim, observem isso. Nem sempre vai acontecer, porque lá está escrito assim, e eles dão um Google, né, e eles acham que é bem simples. Assim. Agora, com a IA, então, com a inteligência artificial, o pessoal dá um Google e vira advogado, vira médico, vira corretor. Né? A gente já está acostumado com isso. Então, o que acontece? Taxa extra é do proprietário, a não ser que seja para repor caixa. Porque se eu for repor caixa da ordinária, eu tenho que repassar ao meu inquilino, certo? É importante quando... E sempre que isso acontecer, a ata ela vai demonstrar da efetivação da taxa exatamente o que é. Vou fazer uma assembleia quarta-feira próxima agora de reposição de caixa. Então, esses inquilinos, eu não vou, na minha assembleia de condomínio, que é diferente do tipo de reunião que nós estamos fazendo aqui, eu não vou deixar isso com essa clareza, por óbvio. Mas cada imobiliária vai ter que... O certo é que cada imobiliário ou cada corretor responsável pegasse a ata para verificar isso. Bom, e isso a gente ouve também todo dia. O fundo de reserva, quem paga? A legislação na lei de locação fala que o fundo de reserva ele é do proprietário. Por quê? Porque, em tese, o fundo de reserva é para a gente fazer coisas extraordinárias, emergenciais ou urgentes. Certo? Que estão fora da taxa de manutenção, em geral 5% ou 10%, a depender da convenção. Por outro lado, e se eu uso todo mês o fundo de reserva, porque isso a gente enfrentou aí os 3, quase 4 meses de assembleia que a gente está fazendo toda semana, e se o pessoal não quer aumentar condomínio,
para manter as taxas ordinárias. A gente foi lá com a administradora, apresentamos ontem uma taxa de 290, o pessoal aumentou para 270. É matemática. A gente levou o valor que dá para pagar as contas. E aí a gente já deixa sentado na ata, que caso não dê, a gente vai entrar no fundo de reserva, porque eu não posso deixar água, energia e prestador de serviço sem pagar. E aí a gente começa a entrar no fundo de reserva. E aí é manutenção. E aí eu repassaria para o inquilino. Então, isso precisa ficar claro que o que a gente vê na maioria das imobiliárias, hoje eu atendi uma imobiliária, a maioria das imobiliárias, ou elas não observam isso, mas, no geral, o que eu vejo, talvez, entre 80% e 90%, repassam o valor de condomínio integral para o inquilino. Lembre-se sempre, ele vai poder, caso você tenha o recolhimento de fundo de reserva certinho, ele pode, depois dos últimos anos, aí, pedir uma reintegração desse valor para vocês. Tá? Então, isso é bem sério. Já vi imobiliárias sendo condenadas aí, ou locadores, né, com a imobiliária como responsável, a reintegrar esses valores. Porque, geralmente, o que acontece é que o próprio inquilino paga o boleto de condomínio, né? E não sei se tem alguém aqui que coloca embute dentro do boleto de aluguel. Mas, em geral, o próprio inquilino paga o boleto de condomínio. Vai lá, paga o boleto completo, eu não tiro o fundo de reserva, apesar de vir lá especificado, eu não tiro o fundo de reserva na hora de fazer a locação. E isso a gente responde quase que toda semana também para alguém que nos liga. Então, quando que o inquilino vai pagar o fundo de reserva? Somente quando ele estiver sendo usado para manutenção. Caso contrário, é o proprietário que paga. Tá? E está específico na lei isso. Bom, uma coisa bem importante é quando a gente cobra taxa de condomínio. E os proprietários, às vezes, eu brinco que são os desavisados, sempre ligam para a gente e falam, por que você me executou? Né? Mas a execução de taxa de condomínio, obrigatoriamente, ela tem que constar o proprietário. Samanta, mas você não pode colocar o inquilino? Eu posso. Mas qual o interesse prático para mim se no final eu preciso penhorar o imóvel? Não faz sentido eu citar mais uma pessoa, eu recolher mais uma taxa, se ao final o imóvel responde à dívida. Não faz sentido nenhum que eu faça dessa forma. Outra coisa que acontece muito na locação, multa de condomínio. Vou usar a Cissa aqui. A Cissa vai lá, aluga um imóvel. O inquilino dela começa a fazer infrações condominiais. Mesmo tendo visto o regimento, e a gente não tem como ter uma bola de cristal para saber se o cara vai infringir ou não vai. Mas é um cara que paga regularmente em dia. Então, a Cissa também não quer perder ali a rentabilidade daquele imóvel. Às vezes é um imóvel difícil de alugar. Porém, lá especificado no contrato de vocês, está que ele precisa seguir as normas de convenção ou regulamento interno. Ou seja, e a gente começa a pressionar as imobiliárias para fazer o pedido do imóvel de volta. Porque a gente não quer aquele inquilino dentro do condomínio, porque ele está me dando problema. Então, qual é o lembrete? Todas as convenções e regulamentos falam que os seus visitantes e os seus inquilinos são responsabilidade dos proprietários. O visitante, tive hoje... Entrou, eu posso falar o condomínio, o loteamento, que é o Piemonte. Entrou e quebrou a cancela. Mudança, caminhão de mudança. Entrou e quebrou a cancela. Ah, Samanta, notifica o caminhão. Eu falei, vou ligar para o proprietário, vou colocar dentro do boleto dele o valor da cancela e ele vai conversar com o prestador de serviço dele. Então, os proprietários são responsáveis pelos visitantes e pelos prestadores de serviço e por todos que eles colocam ou autorizam a colocar dentro do condomínio e do loteamento. Tá? Bom, lembrando que semana passada eu fui numa assembleia em que um candidato a síndico falou que a gente ia fazer assembleia com o inquilino. Todas as vezes que o inquilino falar para vocês que é ir na assembleia, ele pode participar. Se ele não tiver com procuração, não pode votar. Isso é importante. Às vezes o pessoal que aluga imóvel não fala, não explica. E eu falo que a falta de conhecimento é que induz aos problemas que a gente tem corriqueiramente. É engraçado porque o inquilino ele deve participar, ele não tem direito de voto, mas ele deve participar porque ele mesmo é uma pessoa que vai levar para o proprietário nunca vai. Raramente eles vão, principalmente esses que têm... Acaba tumultuando um pouco, né? Eu falo que a assembleia de condomínio, eu brinco que eu até coloquei ali, que agora a gente tem duas coisas, assembleia de condomínio com demônio e grupo de condomínio com demônio. Porque os grupos se transformaram num problema para a gente que trabalha com isso e para vocês também.
Né? Por quê? Porque eu falo que a gente demora 20 anos para construir uma imagem. E demora hoje 5 minutos para você destruir essa imagem para viralizar alguma coisa que às vezes não está correta e para você destruir a sua vida como profissional por completo. Isso pode acontecer com vocês, pode acontecer com a gente. A gente vive tendo maior cuidado agora com os prints que as pessoas podem dar, porque às vezes você constrói uma vida enorme, aí, uma vida com muita luta profissional para os grupos destruírem essa imagem muito rapidamente. Então, o que acontece? Os inquilinos, eles podem participar, mas as assembleias, apesar de ser compartilhado hoje nos grupos, né, as assembleias só são convocadas aos proprietários. Então, o que a gente sugere? Caso o proprietário queira dar poder àquele inquilino, é só fazer uma procuração. Sabe o que acontece, Ana Paula? Eu trabalho também como síndico profissional, né? Então, se o inquilino participa, primeira coisa, ele não vai deixar subir o condomínio. Ele não pode votar, mas ele vai tumultuar. Entendeu? Então é muito complicado, a não ser que ele vá com a procuração, ele não tem o que se fazer. Mas normalmente ele vai votar contra todo e qualquer aumento. Mesmo que seja para manutenção. Exatamente. Sim. E a gente, como vendedor de locação, e de lote de imóveis usados, é a coisa mais difícil da sendo a gente conseguir alugar imóvel bom, que o condomínio é mais de R$1.200, sabe? A pessoa fala, mas como assim? Não tem o lazer que tem o outro? Isso. É isso a gente ouve todo dia. Aqui tem 40 apartamentos, no outro tem 80. Exatamente. Aí até se explicar, aí... E, na verdade, o que acontece, pessoal? Vocês devem passar bastante por isso. Tem gente que, de fato, é muito simples e não entende, mas tem gente que não quer entender. E aí é difícil também, né? Porque eu tenho quem não entende de fato, e a gente precisa ter um pouco de paciência, até porque nossa profissão é essa. Mas tem gente também que só entende em seu próprio favor. Então, é muito difícil também a gente lidar com isso. Né? Então, pois não. Hoje é assim, quando eu faço uma taxa extra, fiz segunda-feira no condomínio da Nara, nós fizemos uma taxa para organizar o telhado. Ele vai sair o boleto, vai sair separado nos locados. Vai sair separado. No caso deles, é de fato uma taxa extra, uma manutenção extraordinária. Mas se a pintura, aliás, algumas coisas, não. O fundo de reserva, ele vem no mesmo. E não é possível você fazer isso, até é possível fazer separado, mas, no geral, ele vai vir no mesmo boleto. Então, o que eu já vi algumas imobiliárias fazendo? Eles descontam aquele valor do fundo de reserva na hora de fazer a locação. Tá? Então, isso pode acontecer. Mas quem faz, é importante também, eu falo que o contrato de prestação de serviço de vocês para com os clientes de vocês é muito importante. Por quê? Porque, às vezes, eu brinco que a gente é MP, mero palpiteiro. Então, às vezes, eu falo assim para ele, olha, você está alugando, existe a obrigação, e vamos pensar num condomínio que faz tudo certinho. Existe a obrigação de recolher o fundo de reserva, esse fundo de reserva é do senhor. Mas, no geral, as pessoas deixam o condômino pagar. O senhor vai querer fazer que jeito? Ele fala, não, mesmo contra a lei, ou contra aquilo que ele acha. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou querer que já passe o boleto de condomínio e ele pague integral. Só que só eu falar com ele, na hora que der problema, ele vai falar assim, mas você que deveria ter me falado, por que você não me falou? E, na verdade, o que a gente fala é, coloque no contrato de prestação de serviço que você orientou a respeito do artigo 22 da Lei de Locação. Por quê? Ele vai falar assim, mas foi a sua prestação. Não, aqui está no contrato que eu orientei. E aí o senhor resolveu fazer de forma diferente. Então, dá para resolver, mas o que a gente precisa é deixar as coisas claras, para que depois você não tenha problema. Né? Uhum. Quando você fala briga entre os familiares, é dentro da unidade? Então, na verdade, isso seria hoje a gente tem uma legislação nova, eu acredito que seja do ano passado, se eu não estiver muito enganada com a data, que antigamente era assim, briga entre homem e mulher, ninguém mete a colher, né? A gente está com uma plateia aí, eu acho que poucas pessoas abaixo aí dos 30, então isso é bem antigo, né? Mas hoje em condomínio não é mais assim.
Né? Em condomínio, a gente tem uma legislação específica, que todas as vezes que a gente verificar que mulheres estão em situação de risco, que todas as vezes que as mulheres estão em situação de vulnerabilidade em relação a uma briga, é obrigação legal do síndico chamar a polícia. Obrigação legal. Já vi muito isso, eu estou no mercado de condomínio há quase 20 anos, e já vi muito isso. Olha, Samanta, eu vi eles quase se matando, mas não vou fazer nada. Aí acontece o que aconteceu lá no Ecoville. Então, o que acontece? Vocês caiu na mídia, a gente sabe, né? Não é algo que está escondido. O moço quase matou uma moça com a criança, com a sogra, todo mundo. Então, assim, se não fosse o nosso zelador lá, que é muito atuante, essa moça teria, nesse momento, essa moça não estaria viva, com certeza absoluta. E o nosso zelador lá talvez tenha 1,90 m, né? Ele é enorme. Então, se não fosse ele, essa moça hoje não estaria aqui para contar essa história. Então, hoje é obrigação do síndico. Aí, o que a gente notifica? A gente notifica a primeira advertência. Obrigatoriamente... obrigatoriamente seria o síndico. Eu acho que a gente talvez tenha o dever moral, mas o dever legal, talvez ali pela omissão, mas... hoje existe uma legislação específica para condomínio e loteamentos nesse sentido. Então, a início, a gente acontece muito, a gente notifica muito briga de casal. Só que a gente adverte, na segunda é multa, e sim vai responder o proprietário. E aí o proprietário vai responder pela multa, e claro, ele tem o direito de cobrar regressivamente da pessoa. Existe uma decisão aí recente do STJ falando que o condomínio deveria cobrar só do inquilino. Porém, nós não seguimos essa decisão, não. Nós estamos seguindo a Convenção Regimento Interno e passando isso para o proprietário. Porque é só assim para a gente fazer com que o proprietário selecione melhor os seus inquilinos, ou, no caso de não poder selecionar, obviamente que a gente não vai saber se o marido e a mulher vai brigar lá dentro de casa, né? A gente conseguir pedir o imóvel no caso de uma infração contratual. Né? Eu acho que a gente tem muita resistência com as imobiliárias e com os corretores particulares de locação a respeito de requisitar esses imóveis quando há infração desse tipo. Né? Eles pedem para relevar, enfim, mas vai chegando um ponto que a gente não consegue fazer isso. Olha lá. Bom, gente, o grupo, que é o que eu falei, acontece muito, eu não sei se acontece com vocês, mas fala assim, pelo amor de Deus, o cara me tirou do grupo. Gente, grupo de condomínio ou de condemônio, ele não é nada oficial. Tá? Não tem na legislação nada que seja oficial. Então, quem é dono do grupo? Quem é dono do grupo é quem criou o grupo, quem é o administrador do grupo. Se alguém quiser tirar, legalmente, oficialmente, o condomínio pode não ter ou pode retirar, ou, enfim, a não ser que eles coloquem isso na convenção, no regulamento, eu não conheço nenhum que tenha. Tá? O que eu sugiro, quando o pessoal gosta muito de fazer um grupo, é que vocês coloquem somente o síndico como administrador, para que ele faça comunicados oficiais. Faça, olha, pessoal, hoje a CPFL vai desligar a energia. Então, faça comunicados oficiais para que não vire aquele bate-boca de condomínio que vira todos os dias. Bom, e eu resolvi fazer uma dinâmica com vocês hoje. Tem alguém que tenha mais alguma pergunta? Não? Pode falar. Na visita de condomínio, voltando lá, ressaltar que quando se vai vender um condomínio ou um loteamento de acesso e ele está em construção e ele não tem o apartamento fora dele ou a casa, o modelo fora dele, e a pessoa, o corretor, tem que levar o cliente dentro da obra que separa as duas casas que o condomínio está em obra. Qual é a atenção que nós temos que ter? O Ministério do Trabalho vigia essas atitudes, essas entradas em condomínio. Se você entrar sem capacete, o teu cliente, sem o aparato certo, é uma multa no mínimo de 1 milhão. Quem responde? O corretor que levou errado, a empresa que deixou entrar, ou o cara que forçou e não tinha autorização. Então, dentro da dinâmica, começar a falar sobre isso também, nesse momento. Viu?
Muito importante. A gente fala muito também em cartilha de obras, né? O pessoal briga muito com a gente em obra, né? Obra de condomínio. Então, a gente notifica e multa reiteradamente, porque as obras, se a gente for deixando, vai virando um negócio bagunçado e o loteamento começa a ficar desvalorizado, né? Então, a gente briga muito por causa de obra, justamente porque precisa fazer o fechamento adequado para as crianças não terem problema, para a gente não ter problema de acidente. Enfim, isso acontece reiteradamente. Não é uma área que vocês façam, né? Já é mais uma área de engenharia aí, de pessoal de cartilha de obras, porém, acontece reiteradamente isso. Bom, vou fazer uma dinâmica com vocês. Eu queria que todo mundo levantasse a mão. Eu queria que todo mundo levantasse a mão bem alto. Se vocês olhassem, pode abaixar. Se vocês olhassem aqui de onde eu estou, vocês veriam a diferença de quem levantou a mão da primeira vez e quem levantou bem alto da segunda vez. Então, o que eu tenho para propor para vocês, enquanto corretor, é por que não fazer o certo da primeira vez? Por que que a gente não começa a dar o melhor da primeira vez? Por que que a gente não faz tudo certo da primeira vez e não tem o retrabalho da segunda vez? Porque quando a Cissa vai lá e vende um imóvel de forma inadequada, sabe o que acontece? O cara mal assessorado, com uma prestação de serviço deficiente, ele vai começar a ligar. E sabe o que ela vai falar? Que cara chato. E a gente tem, infelizmente, em sempre transferir os problemas ou transferir os erros para os outros. E, na verdade, se a gente tivesse tomado os cuidados necessários lá no início, a gente não precisaria estar passando pelo retrabalho. E a gente faz isso todos os dias. O retrabalho é algo que eu tenho certeza que impera na vida de vocês, acontece na nossa também, e talvez seja o que toma 30% desse tempo. O retrabalho é igual uma mentira, né? Usar segunda mentira para... Exatamente. E aí a gente mente pela segunda vez, né? Então, o que eu tenho para propor para vocês é que o impacto do que vocês fazem reflete 100% na vida do outro. E qual é a vida do outro? Nem sempre é uma pessoa esclarecida. Às vezes é uma pessoa simples que está confiando no trabalho de vocês. Então, é muito importante a gente sempre lembrar do impacto que a gente tem na vida das pessoas, porque, às vezes, para aquela pessoa, não é simplesmente uma venda. Às vezes, é a venda da vida dela, em que ela vai ficar 30 anos pagando aquilo. Então, fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu agradeço a todos. Sigam a gente no Instagram, a gente posta bastante dica lá. Eu fico à disposição para caso vocês precisem de alguma coisa. Tá bom? Obrigada.